tarde para todos. Esta tarde nós vamos falar sobre o último conflito. É incrível pensar que quando eu comecei a evangelizar, e eu sou já um adventista há cerca de 18 anos, e nós costumávamos fazer evangelismo e dizíamos, estas coisas hão de acontecer. E hoje em dia já não temos de evangelizar dessa forma. Hoje em dia nós evangelizamos e dizemos, estas coisas estão a acontecer. Na verdade, tudo já foi cumprido. Mas como adventistas, a Bíblia é o nosso guia. E nós tiramos os nossos ensinamentos dos ensinamentos proféticos que estão dentro da Bíblia. Dessas pistas proféticas, nós sabemos que o último conflito será em torno do sábado. Aqueles que mantêm os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus, contra os que são a besta e têm a marca da besta. É o que nós temos andado sempre a ensinar. Nós ensinamos que a besta com 2 chifres de Apocalipse será a união política do protestantismo com o republicanismo e que os Estados Unidos serão o veículo através do qual estes acontecimentos se desenrolarão. Com certeza que isso é contra a Constituição. E quem é que alguma vez poderia pensar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se poderia tornar algo de importante? Mas o Espírito de Profecia diz que vão haver apenas 2 grupos. Não vão haver 10, não vão haver 100, vão haver apenas 2. Os que estão com a besta e um punhado de adventistas depois da grande sacudidura. E basta, não vão haver mais grupos. E toda a gente diz, bom, isso é impossível. Eu digo-vos que não é impossível. Não tenho tempo nesta série de conferências para lidar com todos os grupos. Na minha série que está gravada em vídeo, vocês podem ter ensinamentos sobre o islamismo como um grupo. Podem ver como todos os grupos religiosos estão-se a unir debaixo de algo parecido com Babilónia. Mas hoje nós vamos concentrar-nos naquele grupo que está mais próximo de nós. Será que nós estamos corretos na nossa interpretação das profecias? E será mesmo o confronto final em torno do sábado? E será que no fim o protestantismo vai ser também um movimento que nos vai condenar? Será isto verdade ou não? E como é que é possível pensar que todo o movimento protestante possa alguma vez seguir a besta? Serão eles mesmo o falso profeta? Estas são as perguntas que nós vamos procurar responder na nossa sessão de hoje. E esta tarde, mais em particular, a pergunta que nós vamos responder sobre a nossa interpretação profética, sim, porque o catolicismo também tem uma interpretação profética, só que não é baseada na Bíblia. É baseada em visões e aparições. E, portanto, será um confronto entre a Bíblia e as aparições. E a batalha que nós vamos ver é exatamente em torno destes 2 pontos. Aqui temos imagens do funeral do Papa João Paulo II. O funeral mais visto e mais publicitado na história do mundo. Os líderes de todo o mundo estavam aos seus pés. Milhões e milhões assistiram a isto na televisão. E todos os políticos do mundo se curvaram a este acontecimento. Começando por julho de 1973, um dos padres marianos, chamado o padre Gobi, começou a receber uma espécie de ditados na sua cabeça, que, na verdade, não é a forma bíblica de receber uma profecia. E ele escreveu este texto num livro chamado Para os Padres, os Amados Filhos da Nossa Senhora. E ele diz neste livro que as pessoas têm de ser fiéis ao Papa, totalmente obedientes às suas ordens, prontos para lutar, mesmo que isso signifique derramar o seu próprio sangue, de forma a que se mantenham unidos com ele e fiéis a Deus. O Adventismo ensina que exatamente o mesmo, excepto que o único a que temos de ser fiéis é Jesus Cristo. E dizemos que devemos aguentar mesmo que tenhamos de derramar o nosso sangue, como aconteceu com os mártires. E, portanto, temos aqui 2 sumos sacerdotes em confronto. O sumo sacerdote que está no santuário celeste versus o sumo sacerdote que está no santuário terrestre. E teremos de fazer uma escolha. Temos aqui este padre Gobi com o Papa João Paulo II. Ele recebe aqui uma distinção de grande grau. Em 13 de maio de 1991, ele diz que recebeu a seguinte mensagem. O meu Papa João Paulo II, chamado de Maria, eu confirmo-vos que é o Papa que estava nos meus segredos, o Papa acerca do qual eu falei às crianças nas aparições que eu tive. É uma referência a Fátima, o Papa do meu amor e da minha pena ou da minha dor. Quando este Papa terminar a tarefa que Jesus lhe concedeu, e eu descer do céu e receber o seu sacrifício, todos vós serão encerrados em espessas trevas de apostasia que por essa altura se tornará generalizada. Portanto, Maria disse que o mundo estava em apostasia, com o aborto e com todos estes temas, e que esse mundo teria de aceitar o Papa. E este Papa era o Papa do segredo, portanto o último Papa antes dos eventos do fim.
Ela previu que ia haver um Papa de pouca duração depois deste Papa e depois o Papa do final viria de seguida. Isto é interessante. Eu não estou a dizer que seja um mentiroso. Satanás é um mentiroso. Sim. E eu não estou realmente muito preocupado com as profecias dele. Mas ele criou tanto ruído e tanta expectativa à volta disto que a própria credibilidade está a ser posta em causa. E não é só isso, é que ele também estuda as profecias e ele sabe que vai haver um tempo de tribulação como nunca houve antes e ele sabe melhor do que nós podemos saber quão próximos estamos desse tempo. E, portanto, quando há tanta atividade à nossa volta, nós temos de olhar para isto e conhecer isto. Quando o Papa morreu, a BBC disse que o Papa foi o único que foi um evangelista realmente mundial e que era o único que podia visitar todas as fés, todas as religiões, o islamismo e o judaísmo. E reparem nesta frase que eles dizem a seguir, diz que ele preparou o mundo para uma nova ordem mundial. E nós temos estado a dizer isto desde há muito tempo, que o mundo vai dar o seu poder à besta. Esta é uma nova ordem religiosa no mundo. E, portanto, temos aqui os líderes políticos do mundo a prestar a sua homenagem ao Papa morto. Temos Margaret Thatcher, Tony Blair. Sabem quem é este senhor? Fidel Castro. E reparem, o próprio príncipe de Gales adiou o seu casamento por causa deste motivo. E aqui temos 3 presidentes dos Estados Unidos. E não só estão ali, como eles curvaram perante o Papa. George Bush Jr., George Bush Sr., pai, e Bill Clinton. A curvarem-se perante o Papa morto. Isto é um cumprimento da profecia. Temos um Papa. O Papa Bento XVI, ou Benedicto XVI, mas Bento XVI... Joseph Ratzinger, esse é o seu nome de nascimento. Este é o novo Papa. É importante nós sabermos quem ele é e o que é que ele defende. A Maria disse que o reinado deste Papa seria bastante curto. Bom, ele tem 78 anos e, portanto, é capaz de ser realmente curto. Aqui temos o novo homem que vai aparecer. E, portanto, quem era este homem? Era o Cardinal Joseph Ratzinger. Era o responsável da fundação da fé e da doutrina, que é o nome que se dá à instituição da Inquisição. Está no mesmo edifício em que estava a Inquisição no passado. E temos aqui um artigo da revista Time, que lhe chamam o guardião do que é reto e do que é, digamos, estreito. O que é e o que foi a Inquisição? A Inquisição foi construída ou foi criada para desenraizar, para eliminar as heresias. E o que são heresias? Aqui temos a definição. Heresis é o nome latino, grego, significa escolha. Significa escolher por si próprio o que se deve querer, acreditar, o que se deve acreditar e o que se deve praticar. E, portanto, a Inquisição foi criada para impedir as pessoas de pensarem aquilo que elas querem pensar. Mas ele não é só o responsável pela Inquisição. Ele também era responsável, o chefe do colégio dos cardeais. E isso significa que ele era o cardeal mais importante. E ele não era somente o responsável, o mais importante do colégio dos cardeais, como responsável do Colégio de Cardeais e da Inquisição, ele também era, ao mesmo tempo, o teólogo mais importante da Igreja Católica. Tinha como função fazer respeitar a doutrina católica romana. E, portanto, ele era o conselheiro principal do Papa. Portanto, qualquer encíclica que tenha saído da caneta do Papa João Paulo II passou pelas suas mãos seguramente. Na verdade, ele foi a pessoa que escreveu essas encíclicas. Ou, pelo menos, vetou algumas partes e fez com que fossem modificadas algumas partes. Roma admite que, no passado, acendeu as piras da Inquisição. O responsável, o líder máximo da Ordem dos Jesuítas hoje é um alemão, Peter Ernst Covenbach, e o chefe da Igreja Católica é também o alemão, Cardeal Ratzinger. E, portanto, os jesuítas que juraram que haviam de conseguir eliminar o protestantismo e o responsável da Inquisição que liberta o mundo das heresias estão no poder neste momento. Isto é incrível. Este é o novo homem. Foi indigitado no dia 15 de maio de 2005. É um bispo americano, este senhor. Este senhor é agora o responsável da Inquisição. E, portanto, hoje em dia, um americano está nos comandos da Inquisição. Nós ensinámos durante muitos anos de que seria a América a instituir, a liderar a perseguição. E cumprimento fantástico das profecias que temos à nossa frente. É conhecido como o homem que queria evitar a destruição da ordem que existia anteriormente. O catolicismo do Concílio de Trento, na verdade, é o catolicismo que é defendido por este cardeal, agora Papa Ratzinger. Este senhor foi quem escreveu
Dominos Iesus, é uma encíclica papal. Yes. Saiu, foi publicada no dia 5 de setembro de 2000, e o cardeal Ratzinger disse acerca desta encíclica: fique claro de uma vez por todas que a Igreja Santa, Católica, Apostólica, Universal não é irmã, mas é a mãe de todas as outras igrejas. Este é o homem que agora é o Papa. O teólogo Karl Rahner, que obviamente era um jesuíta, e foi na verdade quem iniciou o movimento ecuménico, e após isso ele... Of the Vatican II. Depois do Concílio Vaticano II, ele também disse algo extremamente interessante. Diz que as pessoas podem muito mais facilmente e efetivamente ser galvanizadas pelas intervenções divinas que nós chamamos aparições, do que pelos ensinamentos abstratos dos teólogos da Igreja. E, portanto, a teologia é inútil. E, reparem, eu também vos mostrei, Maitreya diz exatamente o mesmo. Aparições é realmente o que é importante, é o que vai funcionar. E, portanto, temos a Bíblia que vai ter de se confrontar com aparições. E quem faz aparições na Igreja Católica é Maria. E vejam o que é que os santos católicos dizem acerca de Maria. Vocês podem ser salvos apenas através de Maria. Se vocês não tiverem Maria, vocês estão perdidos. E, portanto, têm de aceitar Maria. Aqui temos Maria. Reparem, as ferramentas que vêm aqui são da maçonaria. E aqui temos o Papa venerando Maria nas grutas. Os deuses antigos do passado sempre saíam de uma gruta. E o que é que significa exatamente dizer aceitar Maria? O que é que isso significa? Este Papa, na verdade, passou grandes dificuldades para poder adorar Maria. Um pouco antes da sua última viagem para o hospital, o Papa João Paulo II avisou as pessoas das sombras negras que iriam envolver a humanidade. Hoje em dia, a sociedade humana parece estar envolvida em sombras muito escuras. Fala de acontecimentos naturais catastróficos. Bom, isto realmente tem acontecido. O Espírito de Profecia diz que os acontecimentos naturais, os eventos naturais, vão de alguma forma obrigar os Estados Unidos a apoiar estas leis dominicais. A Bíblia fala em fomes, fala em tremores de terra, fala numa série de temas deste tipo. E, portanto, de acordo com Maria e de acordo com o Papa dos últimos tempos, parece que agora é o tempo. O prefácio do livro O Trovão da Justiça, que foi escrito por Malachi Martin, que era o professor pontificial de lei canónica ou de lei romana numa das universidades. Esta é a universidade jesuíta mais importante do mundo. E ele fala aqui da situação dos temas humanos, da humanidade. Fala sobre visões, aparições, mensagens e pequenas criancinhas prevendo o futuro. E a abençoada Virgem Maria, a Rainha do Céu, e é denominada como a mediadora, de alguma forma, de todas as graças. Portanto, ela torna-se uma mediadora. A minha Bíblia diz que não há outro nome debaixo do céu pelo qual possais ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Diz que neste planeta temos chacinas e mortes e milhões de pessoas que são mortas e que as coisas estão a ficar cada vez piores. Depressão económica, um governo mundial, as coisas estão a chegar a um beco sem saída. E diz então que Maria iria receber um último dogma, onde ela seria chamada corredentora, mediadora e defensora. Portanto, assim conseguimos libertar-nos completamente de Jesus. Já não precisamos dele para nada. E quem é que diz que isto está bem e que é assim? Temos aqui a citação neste próprio livro. É o Cardeal Ratzinger, o Papa atual. E ele escreveu aos teólogos e a quem teve estas visões, aos visionários, dizendo-lhes: não há barreiras teológicas a que vocês possam proclamar este dogma. E o que é que significa este dogma? Vamos ver. A aparição de Fátima foi a mais significativa do início do século XX. Mas agora está a alimentar as necessidades espirituais desta geração, e o cardeal Ratzinger disse no relatório Ratzinger, diz que um dos sinais dos tempos é que os anúncios de aparições de Maria estão-se a multiplicar por todo o mundo. Fascinante. Vejamos agora um pouco sobre a teologia disto. A mulher, Eva, teve um papel decisivo na queda da humanidade através da sua desobediência a Deus e o seu desejo de ser exaltada. A mulher Maria tem um papel decisivo também, mas na salvação da humanidade, através da sua obediência a Deus. Fantástico. Portanto, isto significa que somos salvos pela obediência de Maria. Pensem acerca disto. O que é isto? O que é que isto soa? Isto é salvação. É salvação dos homens caídos, mas através dos homens caídos também. Este é o caminho que Caim tinha escolhido. É salvação pelas obras e não pela graça. Isto é a negação final de todo o Evangelho.
E, portanto, a Igreja Católica declara, através disto, que o Evangelho está, na verdade, morto. E há outro grupo no mundo que tem o compromisso, a ordem de pregar o Evangelho a todas as nações da Terra. E, portanto, estamos a caminho de um confronto. Nós sabemos, a Bíblia diz isso. E vamos continuar a ler. O Papa Paulo VI, na sua encíclica de 1967, chamada Signum Magnum, identifica a Nossa Senhora de Fátima como a representação bíblica, ou a representação da figura bíblica da mulher vestida com o sol. E Maria disse, eu sou a Virgem do Apocalipse. Outro ponto de confronto. Qual é a outra igreja que ensina o Apocalipse? Esta igreja, onde nós estamos. Os Adventistas do Sétimo Dia ensinam o Apocalipse. E em oposição a isso temos aparições que negam Jesus Cristo. E portanto temos de investigar um pouco mais sobre Fátima. Reparem que em Fátima, na visão, era dito que o Papa João Paulo II era o Papa do segredo. E vamos então até Fátima. Temos aqui a Capela de Fátima. Reparem na arquitetura do edifício. É um retângulo. E tem pilares à sua frente. Isto tem um significado muito importante. A torre, na verdade, é maçónica. Porque é um retângulo inscrito num quadrado e tem um triângulo. Tem a mensagem embebida de que o homem é Deus. Toda a história de que somos salvos, o homem é salvo pelo próprio homem e que não é necessário Jesus. As três crianças, Lúcia, Francisca e Jacinta, foram quem recebeu a mensagem. Maria, aparentemente, terá dito que os dois da direita morreriam rapidamente. E eles morreram antes de terem 10 anos de idade, com grande sofrimento. Mas, aparentemente, ela disse também que Lúcia viveria até que tudo fosse cumprido. Até o último acontecimento. Fantástico, não é? Porque aqui temos a visão. O primeiro ponto desta visão era que a Rússia e o mundo seriam consagrados ao coração imaculado de Maria. E, portanto, o mundo aceitaria este advogado falso. A segunda foi uma visão sobre o inferno. E o terceiro ponto era a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, como o último Papa antes dos eventos do fim. Portanto, Maria, o anjo e o anjo de Portugal, e esta é a imagem que está por cima do altar na capela. Temos Maria, o chamado anjo de Portugal, os bispos da diocese, as três crianças, e depois temos três papas. O Papa Pio XII, ele foi o Papa que consagrou o mundo ao coração imaculado da Virgem Maria em 1942. Depois temos o Papa João XXIII, porque este foi o Papa do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, que torna possível que todos os movimentos protestantistas sejam incorporados debaixo deste... E depois temos Paulo VI, que disse que Maria era a mulher que está no Apocalipse. E há outras coisas interessantes aqui. Quando se entra no santuário ou na igreja, vamos voltar a olhar para a estrutura do edifício. Deixem-me mostrar-vos o Templo de Baal. Isto encontra-se numa terra chamada Baalbek e tem exatamente a mesma arquitetura daquele templo. Deixem-me mostrar-vos o Templo de Bel. A mesma arquitetura, o edifício retangular. Dentro do Santuário de Fátima, temos o pai e o filho a coroar Maria. E, portanto, ela torna-se a rainha. E os anjos estão a olhar para Maria e estão a adorar Maria e não a adorar Jesus. Mesmo antes de entrar na capela, por cima da porta principal, estamos a roubar a Jesus o seu lugar, a sua proeminência. Dentro da capela temos os túmulos dos visionários. Francisco e temos Jacinta, mas interessante, junto ao túmulo de Jacinta temos um túmulo vazio. Está à espera do corpo de Lúcia, que morreu em fevereiro deste ano. E reparem que havia aquela promessa de que ela viveria até que o conflito final realmente se inicie. E isto são profecias católicas. Não quero que vocês considerem que são importantes de alguma maneira. Nós estamos muito mais interessados nas profecias bíblicas. Mas os sinais dizem exatamente a mesma coisa. Ela tem de ficar agora durante um ano no convento onde ela está, o seu corpo, e ao fim desse ano ela será então levada para aquele túmulo. Temos aqui Lúcia com o Papa João Paulo II. Isto foi quando o segredo foi revelado. Ao fim desse ano ela será então levada para aquele túmulo. Temos aqui Lúcia com o Papa João Paulo II. Isto foi quando o segredo foi revelado. O Vaticano revela o segredo de Fátima. Temos aqui o documento manuscrito por Lúcia. E o cardeal, na verdade o cardeal Joseph Ratzinger, é interessante como ele aparece sempre por todo o lado. Disse que o segredo previa a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II e esse acontecimento teve lugar em 13 de maio
no mesmo dia das primeiras visões de Fátima, em 1917. Aqui temos a história. Aqui temos a revista Newsweek de fevereiro, 28 de fevereiro de 2005. Mostra uma fotografia desta tentativa de assassinato do Papa. Gostava de ser Tomás. Eu quero ver onde é que está a ferida. Quero tocá-la para ver, porque eu não acredito numa palavra disso, mas eu sou o Tomás e, portanto, tenho de dar o desconto. Tomé. E quando este Papa ficou doente no final da sua vida, a Newsweek escreveu, e estou a citar, muitos católicos veem o sofrimento do Papa como se fosse a agonia que Jesus também padeceu ele próprio. E nem João Paulo próprio, nem as pessoas do seu entorno realmente negam que seja assim. E, portanto, ele está a tomar o lugar de quem? Ele toma o lugar de Jesus Cristo. E vejamos agora a relação entre Fátima e o número 13. A visão aconteceu no dia 13 de maio de 1917. A irmã Lúcia visitou Fátima no dia 13 de maio de 1946. 67, 82, 91 e ano 2000 também. E o monumento à queda do Muro de Berlim, que existe hoje em Fátima, foi inaugurado no dia 13 de agosto de 1994. E que a construção desse mesmo muro tinha começado no dia 13 de agosto de 1961. Claro, a tentativa de assassínio tinha de acontecer no dia 13 de maio, neste caso de 1981. E o bispo Correia da Silva declarou que as aparições eram fidedignas no dia 13 de outubro de 1930. As visitas papais do Papa a Fátima sempre foram no dia 13 de cada mês. A consagração de Portugal ao Coração Imaculado de Maria aconteceu no dia 31 de maio de 1931. Em ocultismo, não interessa se os números estão de uma maneira ou escritos ao contrário. E, portanto, temos ali o número 13 mais uma vez, e ali repete-se o número 13. E a consagração ao mundo foi no dia 31 de outubro de 1942. E a coroação da Estátua de Maria foi também no dia 13 de maio de 1946. Francisco e Jacinta foram declarados abençoados no dia 13 de maio de 2000. E Lúcia morreu no dia 13 de fevereiro de 2005. É interessante, não acha? Há 13 por todo o lado e este é o número mais importante do ocultismo. Satanás, na verdade, é um demónio dos números, porque Deus também é um Deus dos números. Fátima, estes 3 locais, a mensagem Maria tem de ser aceite, na sua totalidade. E as almas chegam ao céu através dela. Portanto, estas são as mensagens das aparições. Eu mostrei-vos ontem esta imagem. Dom Bosco teve a visão de que o último Papa, antes dos acontecimentos do fim, ia conseguir cumprir a sua missão um ano antes do ano 2000. E essa missão seria a consagração do mundo à Eucaristia e a veneração de Maria. Eu mostrei ontem que a Eucaristia, na verdade, representa a vitória de Satanás sobre Jesus Cristo e Maria significa a salvação do homem pelo homem e, portanto, a negação da salvação através de Jesus Cristo. Isso significa que a doutrina luciferiana estaria instalada. E o ano 2005, na verdade, é um ano muito importante. Não apenas porque Lúcia morreu no ano 2005, não apenas porque João Paulo II morreu no ano 2005, mas é também o ano da Eucaristia. Isto é fascinante. Podem ler em Fátima esta inscrição. 2005, o 5º mandamento, não matarás. Depois diz o ano da Eucaristia. Bem? E, portanto, quando o mundo aceita este ano como o ano da Eucaristia, podemos falar no fim do Evangelho. Eu estou contente por eles terem posto este dia, porque sabemos que realmente não é o 5º mandamento. Portanto, através disto, temos mais uma evidência de que eles mudam a lei. E, portanto, agradecemos à Igreja Católica. E é por isso que eles têm ali uma capela para a veneração da Eucaristia. Aqui a temos. Sabem que eu já fui um católico romano? E sabem porque é que já não sou um católico atualmente? Porque um dia eu estava frente à hóstia e eu disse: nunca me respondeste. Vives nessa caixa e nunca me deste uma resposta. Se tu estás morto, eu não quero saber mais de ti. Vou ser um ateu outra vez. E se estás viva, então revela-te para mim. E foi aí que começaram os meus problemas nesta terra. Mas a promessa é tão gloriosa. E agora vamos ver Maria no mundo. Reparem que escreveram a palavra rainha com aquele ponto lá no meio. Isso é um símbolo ocultista. Temos aqui outro exemplo abaixo. E aqui ela está num edifício em forma de espiral. E isto é num país muçulmano. E noutros locais do mundo temos algo semelhante. O que é isto? É a Torre de Babel. E Maria é a divindade que está
em cima da Torre de Babel e, portanto, é Lúcifer. Vamos às fontes ocultas. Blavatsky escreveu o livro A Doutrina Secreta e diz que foi a humanidade que se tornou na serpente do Gênesis. Fala da Virgem Celestial, que é a mãe dos deuses e dos diabos ao mesmo tempo. Ela é a divindade que ama todos e que é sempre benéfica. Ela é a sombra da divindade do espaço que não pode ser conhecida. Mas, na verdade, na antiguidade e na realidade, Lúcifer é o seu verdadeiro nome. E, portanto, dizem eles próprios que Maria é igual a Lúcifer. E ela diz que este Lúcifer é ao mesmo tempo o Espírito Santo e Satanás, ao mesmo tempo. Estas são as melhores fontes de informação que nós podemos ter sobre este assunto, não há outras melhores. E, portanto, quando vemos Ísis, Ísis tinha muitos títulos. Era a mãe dos deuses, Virgem Sagrada, muitos nomes. Rainha do Céu, todos estes nomes. Vamos à Ísis hindu, uma vez mais mãe de Deus, e todos estes títulos iguais ou muito semelhantes. Não temos de ir aos detalhes para ver. E vamos à Ísis católica, Maria, a mãe dos deuses, a estrela da manhã. Isto é Lúcifer. Exatamente o mesmo. Vamos à prova. Temos aqui mais uma fonte oculta, a Ísis desvendada, que dá-nos a história disto. Quando o bispo de Alexandria, Cyril, abraçou a causa de Ísis, ele tornou-a humana na figura de Maria. E, portanto, tem aqui a prova de que Maria é Ísis e que é Lúcifer ao mesmo tempo. Aqui podemos ver uma oração à estrela do mar, que é Maria, e o Papa Pio declarou o dogma da ascensão de Maria. Também é o Papa da Segunda Guerra Mundial e, portanto, o chamado Papa de Hitler. E a revista Focus, uma revista alemã muito conhecida, diz que Maria teria de se tornar uma deusa. E aqui temos o dogma que diz que ela não tem qualquer pecado. Se pegarmos na versão em português seria a Ferreira de Almeida, diz que vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, vai-te ferir a cabeça, tu lhe ferirás e ela te ferirá o teu calcanhar. Reparem o que é que diz a tradução católica. E diz que ficarás à espera do seu calcanhar, algo como isto. Do calcanhar dela e não dele. Peço desculpa. E, portanto, na primeira versão temos o Salvador que esmaga a cabeça da serpente e que recebe uma ferida no seu calcanhar, portanto é Jesus. Mas em baixo temos a mesma citação, mas no feminino. E, portanto, quem fazia isto era um ser feminino e seria Maria, o Messias do catolicismo. Será que o protestantismo alguma vez poderá aceitar estes ensinamentos? Em 21 de março de 2005, a Ave Maria. Os católicos durante muitos anos que a veneram, mas agora os próprios protestantes estão a encontrar muitas razões para celebrarem também a Mãe de Jesus. Os protestantes falam dela relativamente pouco, mas eles agora estão a começar. Reparam, lembram-se dos pilares gêmeos que vimos antes? 2005, ano da Eucaristia. 2005, Maria aceite pelos protestantes. Aqui temos mais citações. Este senhor diz que temos de adorar Maria. É um presbiteriano. Esta senhora do Seminário Teológico de Princeton diz que temos de adorar Maria. Este é um metodista que é chamado o defensor da Mariologia e que diz que temos de venerar Maria. Temos uma sala mariânica dos metodistas onde veneram Maria. E às vezes eu digo, ainda bem que existe uma religião como os batistas do Sul, que tem um teólogo chamado Moller que escreve que ele diz que tem de se defender que Maria será a face de Deus. Portanto, ele é contra isto e diz que não se pode encontrar isso nas Escrituras. E ele diz isto que está a acontecer, é um movimento de reforma, mas tocado ao contrário, a voltar para trás. É totalmente fora da Bíblia. Portanto, os verdadeiros protestantes, por favor, mostrem-se, porque isto é importante. 1950, o padre Bulfulton Chin, da Igreja Católica, diz que vivemos nos dias do Apocalipse, as duas grandes forças vão encontrar-se. Ele diz duas forças. O Espírito de Profecia fala em duas forças. Isto é interessante. Estamos a começar a preparar o campo para a batalha do acontecimento catastrófico. E, portanto, a mulher, Eva, a mulher do Apocalipse, ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, portanto, uma ou outra. Esta mulher ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a escolha que as pessoas terão do Sétimo Dia. Essa é a escolha que as pessoas terão de fazer. De acordo com o Espírito de Profecia, e o tema sobre o qual se vão confrontar vai ser o sábado. De acordo com a Bíblia e com o Espírito de Profecia. Qual é que vai ser o tema de confronto de acordo com as profecias dos católicos? É interessante saber isto, não acha? Vamos ver. Maria diz, aparentemente,
fala nos mandamentos, aos quais a Igreja vos chama para este tipo de mandamentos, vivam-nos. Satanás quer destruir tudo o que é sagrado que está à volta de vós, e se vocês já viram sobre o ocultismo alguns temas, para Satanás o que é que se deve ler aqui? Jesus. Portanto, de acordo com esta frase, Jesus Cristo é quem está a tentar destruir tudo. Maria falou sobre o Armagedão. Eu anuncio-vos que estamos a chegar ao tempo da batalha decisiva. Nós estamos a dormir, mas eles na verdade não estão, porque estão a dizer que estamos no tempo. Pois esse problema do sábado, isso ainda falta muito tempo para acontecer algum problema com isso. Papa Leão teve uma visão que Satanás seria o dono do último século, antes do século XX. Portanto, o último século seria o século antes do século XX, seria o último em que poderia atacar a Igreja Sagrada, e depois a Igreja Católica, e depois ela venceria. E agora reparem nesta visão católica que é muito importante. Isto foi em La Salette, em França. Vamos ler o que diz aqui. Se o meu povo não deseja ser submetido, então eu tenho de largar a mão do meu filho. É tão pesada e puxa-me tanto para baixo que eu não posso continuar a agarrar nela. E depois fala sobre todo o seu sofrimento e diz que tudo isto terá sido em vão, porque este é o problema. Eu dei-vos 5 dias para trabalharem, guardei o 7º dia para mim, ninguém quer dar-me esse 7º dia. Isto é o que puxa o braço do meu filho tanto para baixo. O sábado é o problema, diz ela. E diz que o remédio, a solução, é manter o sábado sagrado. E terminar tudo isto de muito lazer e tudo isto no sábado, mantê-lo sagrado. Só que o sábado ao qual ela se está a referir não é o sábado, é o domingo. Sabem que o movimento da Reforma, na verdade, falhou por causa do sábado? Em 1893, a Igreja Católica, na revista O Espelho Católico, Catholic Mirror, escreveu um artigo sobre o que é que aconteceu no Concílio de Trento. E o tema que estava em discussão era a Bíblia e a Bíblia só, se devia ser seguida, ou a Bíblia mais tradição. E foi sobre este ponto que o movimento de reforma foi condenado. Eu estou a citar um cardeal católico neste momento. A Bíblia e a Bíblia só, vocês dizem? E, portanto, o que a Igreja Católica defendeu foi a Bíblia como interpretada pela Igreja e de acordo com os pais da Igreja. E, portanto, este era o tema. Como é que foi resolvida esta disputa? Finalmente, após intensas e grandes lutas com grande intensidade, o bispo de Régio entrou na sala e disse o seguinte. Diz que os protestantes dizem que a Bíblia apenas é a sua... Isso não é verdade. Prova do que eu estou a dizer? A palavra escrita diz que as pessoas devem guardar e observar o 7º dia como o sábado. E eles não observam o sábado. E eles adotaram a observância do domingo e para isso só têm como fonte a tradição da Igreja. E, portanto, escritura só, não é verdade que eles sigam a escritura só. Não havia como contornar esta realidade, porque mesmo a confissão destas religiões dizia domingo em vez de sábado. E, portanto, o protestantismo perdeu a batalha do Concílio de Trento por causa do sábado. E na carta a Sardes, em Apocalipse, e disse, eu achei que o teu trabalho não estava completo. E, portanto, eles defenderam que aquela era uma rebelião egoísta contra a Igreja. Portanto, o protestantismo foi condenado como sendo indefensável, contradizendo-se ele próprio e com tendências suicidas. Reparem que é um cardeal que está a escrever isto. O domingo é uma criação dos católicos. A autoridade da Igreja Católica Romana. O Catecismo dos Jesuítas diz: o que é que deve acontecer se a Bíblia diz uma coisa e o Papa diz outra? Resposta: as Escrituras devem ser postas de lado. É o Catecismo deles, eu não posso evitar dizer isto. E o que é o Papa? O Papa é o Rei dos Reis. Está ali a citação. E reparem como isto é. Não o Criador do Universo, mas a Igreja Católica é quem pode pedir as honras de ter criado um dia de descanso para o homem. E a razão e o senso comum obrigam-nos a aceitar uma ou outra destas alternativas. Ou o protestantismo e a guarda do sábado, ou o catolicismo e a guarda do domingo. O compromisso entre estas duas coisas é impossível. Portanto, a Igreja Católica ensina o mesmo que a Igreja Adventista do 7º dia ou não? E porquê o sábado? Vamos falar disso. E, portanto, o domingo é uma lei católica. E podemos ler Gênesis de uma ponta à outra. Dizem que é uma marca do poder. É a marca da autoridade da Igreja. Reparem que cada lei tem de ter a autoridade, algum símbolo da autoridade de quem fez a lei. Tem de ser assinada pelo Presidente e tem de ter jurisdição. E só o sábado das leis é a única lei que tem isso lá. E, portanto, de certa forma, os 10 mandamentos tornam-se legais por causa do 4º mandamento. E por isso, Satanás mudou-o.
Os protestantes dizem, como é que podemos receber ensinamentos de uma igreja que é apóstata? E porquê é que... E, portanto, porque eles perguntam, mas porquê é que eles nos obedecem no tema do sábado e guardam o domingo? Perguntam os católicos. E em 1893, o cardeal escreveu, os que querem seguir a Bíblia, é melhor que sejam ou israelitas ou adventistas do sétimo dia. É interessante. E ele disse também que os adventistas são a única religião, o único corpo de cristãos que mantém a guarda do sábado, do sétimo dia. É por isso que são chamados adventistas do sétimo dia. Na caixa de perguntas de 1942, Roma chama aos adventistas do sétimo dia o único movimento protestante com consistência. E, portanto, será que o catolicismo está a dizer o mesmo que diz o adventismo? Sim, está a dizer o mesmo. E isto é fascinante. 1995, outro cardeal volta a escrever. Na Sentinela de Santa Catarina. As pessoas que acham que as doutrinas são a única guia de conduta deveriam tornar-se adventistas do sétimo dia. São as únicas escrituras verdadeiras, devem tornar-se adventistas do sétimo dia. Sabem quantos jovens vêm falar comigo? Eu não sei porque é que sou um adventista do sétimo dia. Qual é a diferença entre nós e outras religiões? Mais e mais tentam nos dizer, vocês são apenas mais uma religião. E vocês são o poder da luz ou das trevas para este mundo. Se não fosse esta igreja, o mundo já estaria acabado. Somos a única igreja na profecia que se vai opor aos poderes malignos deste mundo. Deus está a chamar-nos para um trabalho muito especial. E vamos ver quão direta pode ser Roma no que diz. Esta é a revista oficial online sobre Maria. E agora, agarrem-se bem às vossas cadeiras. Em dezembro de 2003, eles escrevem com a bandeira americana ao lado. A maior parte dos cristãos pensam que o domingo é o dia aprovado pela Bíblia para adoração. A Igreja Romana protesta, porque ela foi quem transferiu o dia de guarda do sábado para o domingo. E tentar provar que a mudança é defendida na Bíblia, é, na verdade, um insulto à autoridade da Igreja Católica. Portanto, nós não estamos a lutar acerca de um dia, isso é por acaso que calhou ser este o tema. Nós estamos aqui a falar de quem deve ter a autoridade. Porque quando nós defendemos o sábado da Bíblia, nós estamos a defender a autoridade de Deus. Defendemos o domingo, defendemos a autoridade do Papa. E, portanto, não sejamos tímidos. Não se sintam que, como somos muito diferentes, sejamos fortes. Porque a autoridade do nosso Deus é o que está em causa. Será que Ele encontrará fé na Terra quando voltar? E volta a dizer que se os protestantes querem basear os seus ensinamentos na Bíblia, então que ensinem a adoração no sábado. E, portanto, não somos a única igreja que diz que o sábado é que é o dia de guarda. A besta também o diz, a besta do Apocalipse. Vamos ver até que ponto eles vão. O desafio de Roma. Em comentários a este artigo, onde diz que os adventistas são a única religião que guarda o sétimo dia e que nenhum protestante que existe hoje em dia obedeceu a este mandamento, a não ser os adventistas do sétimo dia, o editor desta revista, em dezembro de 2003, escreveu o seguinte: o desafio lançado por Roma há mais de 100 anos atrás continua em vigor. Ou a Igreja Católica está certa, ou os adventistas do sétimo dia estão certos. Não pode haver outra escolha. É isto mesmo. Eu não tenho de vos dizer que estas coisas vão acontecer. Estas coisas já aconteceram. Porque a guerra vai ser entre a Igreja Adventista do sétimo dia e a Igreja Católica, com todos os outros movimentos religiosos agregados em torno dela. E agora vejam bem o que eles dizem. Se não escolher nenhum deles, então a sua crença só na Bíblia rui. E todos os pilares sobre os quais se apoia o protestantismo. E então isso significa que terão uma religião inventada, um Deus inventado, um conjunto de crenças inventadas só para servir os objetivos do homem. Assim como Satanás e Lutero antes, os protestantes dizem que não vão servir. Yeah. Ok? Mas reparem, quem é que é o único movimento consistente no protestantismo? Quem é que os católicos dizem que é o único movimento consistente protestante? E reparem, este é o único movimento que diz nós não vamos servir a essa igreja. Portanto, no final, apenas vamos ter dois movimentos religiosos no mundo. Este é um facto. Um será a Igreja Adventista do sétimo dia, o outro será a Igreja Católica. A Bíblia ensina-nos que o dragão está irado contra a mulher e vai fazer o outro será a Igreja Católica. A Bíblia ensina-nos que o dragão está irado contra a mulher e vai fazer guerra à sua descendência, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho. Duas coisas, os mandamentos de Deus e o Espírito de profecia. A palavra de Deus e o Espírito de profecia.
E um dos últimos enganos vai ser tornar o espírito de profecia ineficaz. Recusem abandonar o espírito de profecia, porque senão não poderão ser esta mulher do Apocalipse. Reparem, lembrem-se de La Salette, já falámos antes. Esta é a visão onde se disse o sábado vai ser o tema. Foi em 1846. E reparem, logo a seguir juntinho a 1844, isto é curioso. E aí ela diz que Lucifer seria libertado em 1864. É estranho. Reparem que o movimento adventista foi estabelecido oficialmente em 1863 e começou realmente a operar em 1864. E somos os únicos protestantes realmente com consistência e que não vão servir. Quem é que é o inimigo? Nós próprios. Todos nós. A Bíblia diz que a lei é verdadeira. Todos os teus mandamentos são verdade. A palavra é verdade. Jesus é a verdade. Esta é a mensagem que nós temos. Apocalipse 14:6. O tempo do julgamento chegou. Primeira mensagem angélica. Adorem o que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Mas o Papa João Paulo diz que o Gênesis é um disparate. A verdade, a palavra, contra as mentiras. E reparem, na mesma época em que surgiu a Igreja Adventista, surgiu a maçonaria, o espiritualismo, a teosofia, os falsos profetas, os mormons e a cientologia. A Revolução Francesa, em 1789, eles criaram duas tábuas de pedra com os direitos humanos escritos nela. E existe ali algo no meio, uma faixa, um facho. Um fascist, sim, um facho. E que significa que o fascismo vai ser um mecanismo utilizado para fazer com que estes mandamentos sejam cumpridos. E reparem, por cima tem este pequeno capacete, que era o capacete da Revolução. E aquele chapéu significa a mitra. Deixa-me ir para trás. Sabem que esta ideia dos direitos humanos invalida todos os mandamentos de Deus? Os direitos humanos dizem que é odioso dizer alguma coisa acerca da religião dos outros. Temos de ter todos os deuses ao nosso lado em plano de igualdade. Temos de tolerar a idolatria. Não se pode utilizar o nome de Jesus em público. O Estado é que diz o que é que se faz com as vossas crianças, não são vocês. As heresias têm de ser afastadas, destruídas. Não há problema nenhum em ser um adúltero e a homossexualidade tem de ser tolerada. Não é um pecado se vocês roubarem porque têm uma grande necessidade ou mentirem porque têm uma grande necessidade, isso já não é pecado. E os pobres podem cobiçar e podem mesmo roubar a vossa propriedade se for para dar a outro. Pela lei. E, portanto, todos os mandamentos são anulados e o dia de descanso é o domingo e não o sábado. 1844, o Manifesto Comunista foi publicado. 1844, a origem das espécies de Darwin é publicada. 1844, o movimento Bahá'í, que prega a união de todas as igrejas, é começado. Temos aqui o livro dos Bahá'ís e fala do braço poderoso da fé que vai destruir todos os deuses e imagens vãs que estão a semear a discórdia à volta de vocês. Portanto, aqueles que vão contra a unidade das religiões têm de ser destruídos, é o que diz este livro. E este, lembrem-se, é o que tinha a maior representação nas Nações Unidas. No mesmo período nasceu também o Espiritismo. Nesse período apareceu a Sra. Blavatsky e Alice Bailey. Neste mesmo ano, o manuscrito sinaítico foi descoberto. E reparem, apenas a Igreja Católica agora tinha na sua mão a Bíblia verdadeira, porque os protestantes tinham algo que não era tão válido. Se quiserem acreditar nisso, que Deus, na verdade, beneficiou a Igreja Católica em relação ao movimento da Reforma, tudo aconteceu em 1844. Vejamos as diferenças. Bailey escreve: a nova religião mundial tem de ser baseada nas relações humanas corretas. E é para isto que as Nações Unidas lutam. E Robert diz que estamos à procura de um ecumenismo espiritual mundial. Todas as religiões em conjunto. Necessitamos de uma ecumena. Precisamos de uma grande aliança tremenda entre todas as religiões e as Nações Unidas. E aqui, a Igreja do Fim tem uma mensagem de separação. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. A outra igreja tem uma mensagem muito diferente. Juntem-se todos debaixo da autoridade espiritual do Bispo de Roma. E aqui diz que todo o mundo se maravilhou com a besta, diz a Bíblia. E para encontrar aqui a mensagem dos 3 anjos, vamos olhar para a mensagem do primeiro anjo. O Evangelho eterno de volta a Jesus Cristo. Todas as nações têm de saber que vivemos no tempo do juízo final. Adorem-no, que é o Criador. E isso faz-se mantendo o sábado. Temos aqui as festas judaicas. A Páscoa no dia 14 do mês de Nissan equivale à crucifixão. Os pães por levedar, Cristo na sepultura. As primícias
são a ressurreição, a festa das semanas, não sei se é dos tabernáculos, Pentecostes. Isto é a Igreja Cristã. E a Igreja Cristã do fim são as festas judaicas seguintes. As trompetas, a proclamação do julgamento. Só o movimento adventista faz isto, esta proclamação. Dia da expiação. Apenas a Igreja Adventista ensina que estamos no dia da expiação. Festa dos tabernáculos, o regresso a casa, o segundo advento. Apenas a Igreja Adventista do sétimo dia instituiu realmente este tipo de observações. E eles ensinam que a lei é a mesma. O Cordeiro de Deus, só Jesus é que pode tirar o pecado do mundo. E a Bíblia diz, a Babilónia caiu e todos os outros são Babilónia. A Babilónia consiste no dragão. Na noite passada falámos disto. É a besta. Noite antes da passada falámos disto. Esta noite vamos falar do falso profeta. O dragão ensina a feitiçaria. O médiuns, matreias, canalização. A besta é o catolicismo. Tudo para todos. O falso profeta vai ser o movimento protestante caído. E o líder do Tribunal Supremo, penso eu, da América, William Rehnquist, diz que a parede de separação entre a Igreja e o Estado é uma metáfora que foi baseada num erro histórico. Sim. Outro cumprimento da profecia. Vamos falar sobre estas pessoas esta noite. E a terceira mensagem angélica é: não aceitem a marca da besta, ou serão sujeitos ao julgamento divino. E o sábado é o sinal. E portanto agora temos os dois lados. E agora, respirem fundo. Falámos que a guerra será sobre o sábado. E a Igreja Católica diz que a guerra vai ser sobre os mandamentos, mas especialmente sobre... E a Igreja Católica diz que ou se está com ela ou tem de se tornar um adventista do sétimo dia. A Igreja Católica diz que vocês não têm nenhuma outra escolha. E portanto agora, 1998, reparem, lembram-se de Dom Bosco? Disse que um ano antes do ano 2000, o Papa teria feito tudo o que era necessário fazer. E, portanto, estamos em 1998 e o Papa lança a Cruzada para salvar o domingo. Ele publica a encíclica papal Dies Domini e escreve sobre o domingo, fala sobre a Eucaristia, explica a história do domingo e ele pede que seja criada legislação sobre isto. E diz, nas circunstâncias do nosso tempo, os cristãos vão empenhar-se para que haja legislação civil que respeite o seu direito de manter o domingo sagrado. E, portanto, ele está a pedir que sejam feitas leis do domingo. E, a seguir, temos o próximo espanto. Logo a seguir a isso, quem era o teólogo principal? Ratzinger. Quem é que provavelmente escreveu aquela encíclica? O próprio Ratzinger. Vamos ver o que é que ele diz. Esta Ad Tuendam Fidem diz que modificaram a lei canónica e o Canon 1436 diz: se alguém negar ou colocar dúvidas sobre a fé cristã ou repudiar a fé cristã, quem quer que negue ou coloque em dúvida qualquer verdade que tem de ser acreditada, fé divina e católica, eles já não disseram que o domingo tem de ser observado? Disseram. E, portanto, se alguém colocar isso em dúvida, eu nunca vi isto, deverá ser punido como um herético. Herege, perdão. Reparem, é a primeira vez desde a Idade Média que a Igreja Católica volta a usar a palavra herege. E é por isso que eu acho que foi o responsável pela Inquisição que escreveu isto. Qual era o castigo dos hereges? Era a morte. A Bíblia diz que vai haver um decreto de morte. E reparem, ele pediu as leis dominicais e a seguir ele diz que se negarmos uma verdade católica, então devemos ser punidos como hereges. Se avançamos, se rejeitarmos a doutrina, que definitivamente foi defendida pelo Pontífice Romano, e essa é a doutrina do sábado, ou se escolhermos em vez disso aceitar uma doutrina que é defendida, que é dita que é errónea, e portanto, se eu disser eu recuso acreditar, guardar o domingo, eu quero guardar o sábado verdadeiro da Bíblia, será que eu estou neste grupo ou não? Eu estou exatamente neste grupo, se fizer isso. E o que é que acontece a nós se estivermos neste grupo? Se não voltarmos à razoabilidade, depois de ter sido legitimamente avisados, seremos punidos com uma penalidade apropriada a esse caso. Escrito realmente com um punho de jesuíta. E portanto a Bíblia diz que vamos ter avisos. Não podemos comprar nem vender, por exemplo. Mas se mesmo a Bíblia diz que vamos ter avisos. Não podemos comprar nem vender, por exemplo. Mas se mesmo assim, sem poder comprar nem vender, nós não voltarmos para trás, então seremos punidos com uma penalidade apropriada a esse caso. Que é o quê? É a morte.
Parem, que eles escrevem com um certo cuidado. Eles não dizem isto claramente, mas podemos ler claramente nas entrelinhas. Eu acredito que o Papa atual diz: se vocês não me obedecerem, vocês são hereges e vocês vão morrer. E ele ordena que isto seja colocado na lei canónica da Igreja, que foi dada a nós, e reparem, o nós tem um U grande, seria com N grande, no ano do nosso pontificado, mais uma vez com letra maiúscula, em 18 de maio de 1998. E em 1999... quanto tempo passou? Reparem, é no ano seguinte. Estamos a falar no ano seguinte. Reparem, houve uma reunião em Roma. 2.000 líderes religiosos vieram até Roma. Havia budistas, zoroastrianos, católicos, hindus, xamãs, judeus, ecuménicos. E todos eles dizem-nos que têm de se juntar na condenação dos fundamentalistas muçulmanos. Não é o que diz ali. Não fala ali. Ali fala... quem é que eles têm de condenar? Os fundamentalistas cristãos, que abusam das pregações e procuram converter outros e incitar ao ódio e à violência. Todos os que estavam presentes naquela reunião acordaram em 2 pontos. O Papa João Paulo II foi nomeado por consenso como o chefe espiritual, o guia espiritual e o responsável espiritual do planeta. E os fundamentalistas religiosos que recusem partilhar deste movimento devem ser silenciados. Devem ser denunciados como extremistas perigosos e cheios de ódio. Aqui estou e eu não posso fazer mais do que isto que estou a fazer aqui. Roma disse quem é que vão ser os protestantes consistentes, os únicos, e a Roma desafia o mundo a dizer: escolham entre o catolicismo ou o adventismo. Roma vai fazer uma lei, já fez uma lei que diz: se vocês não obedecerem ao domingo, vocês serão mortos. E agora temos problemas. Jovens, vocês estão entre a espada e a parede. Se vocês não obedecerem à Igreja Católica Romana, vocês são uns extremistas perigosos e cheios de ódio. Se vocês condenarem o protestantismo, então são uma seita. Portanto, não podem ganhar. Mas não se preocupem com isso, porque Deus é mais forte do que tudo isto. Será que a América vai realmente fazer o que estamos a dizer? Eles vão, com certeza. Logo a seguir àquela reunião, o Presidente dos Estados Unidos abriu o Museu Católico em Washington, nos Estados Unidos. E ele disse, e vou citar: a melhor forma de honrar o Papa João Paulo II, verdadeiramente um dos grandes homens, é levar os seus ensinamentos a sério, ouvir as suas palavras e colocar as suas palavras em ação aqui na América. Este é um desafio que nós temos de aceitar. E, portanto, o Presidente diz: eu não me importo de violar a Constituição dos Estados Unidos, porque eu estou a fazer o cumprimento de uma profecia bíblica. E, portanto, o Papa terá sido o último Papa antes dos eventos do fim. E o Presidente diz que vai fazer o que o Papa disse para fazer. O Papa pede leis dominicais e, se não me obedecerem, eu vou destruí-los. Onde é que nós estamos em termos do calendário do tempo? Estamos em tempo de fazer, enfim, ações muito bonitas com música ou com grande fantasia, ou estamos no tempo de avisar o mundo? Jovens, deixem-me dizer-vos outra coisa, avisar-vos sobre outra coisa. Eles vão separar-vos das vossas famílias, dos vossos mais velhos. Sabem, os jovens precisam aqui de um enquadramento mental diferente. As pessoas mais velhas arrastam-se, nada muda. Vamos dar-vos igrejas diferentes, uma sala diferente de culto, onde vocês podem ir com o cabelo comprido, podem fazer um tipo de culto bastante diferente. Nós vivemos em novos tempos. Reparem, isto é um novo século. Isto não é como no passado. Eu desafio-vos hoje: tragam-me um texto na Bíblia onde Jesus separou os jovens dos adultos na adoração. Eu vou comer o meu computador se vocês me provarem isso e vou deixar de ser evangelista. Precisamos dos jovens para ser a força e a energia do movimento. Precisamos dos mais idosos, mais velhos, para serem os que põem alguma cautela e põem sabedoria também neste movimento. E precisamos dos mais idosos, especialmente as mais idosas, para orar. Porque Deus não pode resistir à oração de uma senhora idosa. Estamos a caminho dos eventos finais. Keith Turnier diz que a parede que separa a Igreja e o Estado tem de ser derrubada. Os que se opõem ao que nós dizemos, às nossas ideias, esses são os novos fascistas. Portanto, nós seremos chamados fascistas. Isto é realmente pensamento eclético jesuíta. Eles criaram o fascismo e aqueles que os opõem agora eles chamam-lhes fascistas. Repara que vimos antes que o Matthew Fox chamou estas pessoas cristofascistas. Alice Bailey escreveu que não haveria qualquer separação entre a Igreja Universal e a loja sagrada dos maçons. E agora reparem com atenção. As Nações Unidas vão fazer uma nova Igreja de Deus. E reparem porque é que nós precisamos de uma sessão sobre as Nações Unidas liderada por todas as religiões. E isso vai trazer um fim
à grande heresia da separação. Nós pregamos, saiam dela, separem-se dela, povo meu. E Robert Miller diz, nós temos de controlar o fundamentalismo. Bailey diz que não devem haver grandes distúrbios à volta do desaparecimento da ordem antiga. Dual Cool é a pessoa que fala através de Alice Bailey. Disse que Jesus estava errado quando falou na divisão entre o trigo e o joio, ou os cordeiros e os lobos. Pensávamos que os cordeiros iam para o céu e que os lobos iam para o inferno. Mas é ao contrário. Tem aqui um desafio, meus jovens. Vão ouvir este demónio doentio? O maior efeito da aparição do Maitreya, ele virá para demonstrar um espírito de inclusão e vai incorporar a todos de todas as religiões. E ele continua e diz: aqueles que têm em si o espírito da exclusividade e da separação serão revelados. Todo o mundo, todas as pessoas vão conhecê-los pelo que eles realmente são. Vocês vão se tornar muito evidentes. Vão ser mais odiados do que os talibãs são. Vão ser vistos como a escória da terra. Mas vocês têm por trás de vós assim diz o Senhor. Natalie Banks, do Movimento da Nova Era, diz: estamos à procura de um conhecimento mais profundo. E o que é que vai acontecer, diz este senhor, diretor do Movimento Federalista Mundial? Temos de livrar-nos do fundamentalismo religioso fanático. Senão não conseguimos ter uma ordem religiosa. Portanto, as Nações Unidas serão tornadas proeminentes e surgirá uma nova Igreja de Deus. Este é o simpático príncipe Philip, e ele diz que gostava de ser reencarnado como um vírus mortífero e resolver o problema da sobrepopulação mundial. Estão à espera de uma diminuição da população humana por 95%. Já alguma vez ouviram falar deste monumento chamado as Pedras Guia da Geórgia, que é nos Estados Unidos? Aqui estão estas pedras. Foram erigidas por maçons, e este buraco que vem ali, que é para a estrela polar, que é a adoração a Lúcifer, e eles querem reduzir a população da Terra para 500 milhões de pessoas. Em 1986, Maria disse ao padre Gobi: eu sou a Arca da Nova Aliança. Ela diz que no tempo de Noé, pois como no tempo de Noé, toda a gente vai vir e reunir-se na arca. E eles foram protegidos, os que entraram na arca, do castigo terrível. E ela está a dizer: eu estou a convidar-vos para esta arca da Nova Aliança, que é o seu coração sagrado. Não olhem para qualquer outro lado, porque o que vai acontecer hoje também aconteceu nos dias antes do dilúvio. Há outra organização que diz que há uma arca. Venham para a arca. Quem são esses? São os adventistas do sétimo dia. Venham para a arca. Eu digo sempre que há bastante sujidade na arca. Mas fora da arca, o que há é morte. E realmente, às vezes, é preciso tapar o nosso nariz dentro da arca, porque realmente há problemas. Mas se arranjarmos uma mola para pôr aqui, porque fora da arca, a alternativa é a morte. E há porcos-espinhos, há cardos e porcos-espinhos, há problemas na arca. E às vezes, sem querer, podemos sentar-nos em cima de um deles. Também há rinocerontes, e eles podem ser um problema. Mas sabem, também nessa arca também há os pássaros mais bonitos que vocês podem imaginar. E portanto podemos olhar para a nossa igreja e ver tudo o que está mal na nossa igreja. E podemos passar o nosso tempo a remexer todo o que é mau e sujo que há na nossa igreja. Ou podemos olhar para o arco-íris da promessa e falar com os veados ou com os pássaros bonitos e esperar a vinda do nosso Senhor. Esta é a nossa escolha. Jesus disse: eu sou a verdade e a vida, nenhum homem pode vir ao Pai sem ser por mim. Josué diz: se te parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem tu queres servir. Porque eu e a minha casa, nós serviremos o Senhor. Nós estamos a caminho de casa. A mesa está preparada. As leis já foram escritas. O Papa João Paulo II, na verdade, cumpriu as profecias bíblicas e as profecias das aparições. E eu estou realmente muito curioso para ver o que é que o chefe da Inquisição vai fazer. É possível que esta seja a última vez que nós vamos estar em conjunto. Mas a minha oração é que um dia nos possamos ver a todos no céu. Deus os abençoe à medida que percorremos estes tempos. Amém.